Tocando a Vida. Apresentação: Doutora Renê Pereira Melo Vasconcelos. Esse é um quadro que acontece todas as sextas-feiras aqui dentro do nosso programa Canal 96. E hoje nós vamos falar sobre violência juvenil e os limites na educação. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Rocha. Boa tarde, ouvintes. Nosso tema é sobre a violência juvenil. Esse mês passado, o Ministério da Justiça e o Instituto Sangari divulgaram um estudo que eles fazem periodicamente sobre o mapa da violência juvenil no país. Maceió continua, infelizmente, no topo das cidades mais violentas do país. E Arapiraca está em 27º, na 27ª posição. Quer dizer, no estado é a terceira cidade mais violenta em termos de homicídio, de violência nessa faixa etária, entre 15 e 24 anos. Isso é altamente preocupante, né, Rocha? Porque a gente está vendo que está havendo uma interiorização da violência, que está acontecendo cada vez mais mortes violentas. Quer dizer, esse estudo mostra que diminuiu o nascimento, mas tem aumentado. As famílias estão diminuindo, né? Mas tem aumentado o número de óbitos de jovens. Quer dizer, o país está envelhecendo e os jovens estão morrendo mais. Nessa faixa entre 15 e 24 anos. E aí a gente se pergunta, né? Qual a origem de tudo isso, né? Dessa violência, dessa interiorização da violência, dessa violência juvenil? São vários fatores, né? Desde a instabilidade econômica, a questão da globalização, com todas as mazelas que ela traz, passando pelo que a gente viu na sexta-feira, né? Dessas drogas que são produzidas, a tecnologia muito avançada, drogas cada vez mais poderosas, a questão do relativismo, mas sem dúvida, para entender os grandes fenômenos sociais, o melhor termômetro é como é que está a família. É evidente que quando você vê um rapaz desse, que deve ser um jovem, justamente nessa faixa etária, depois você pode ver, mas eu creio que sim, que ele está no estádio de futebol e ele pega uma latinha de cerveja cheia de areia e joga em outra pessoa, claro que essa pessoa não teve limites em casa. Foi uma criança que não teve uma educação adequada. Uma pessoa que tem educação familiar, ela não vai fazer esse tipo, isso é barbárie. Ela não vai cometer esse tipo de vandalismo, né? Então, a violência é uma coisa macro, mas a gente tem que trazer essa questão, trazer essa problemática para ali onde ela começa, onde seria a solução, que é justamente na família. Hoje a gente vê que na atual circunstância que a gente vive no mundo, né, que é um mundo pós-moderno, a família está fragmentada. Não existe mais aquele modelo puro, ideal de família. Um pai, uma mãe e todos os filhos morando na casa. Esses são os sobreviventes, né, que estão aí levantando a bandeira e estão se mantendo. Mas hoje a família são arranjos individuais. Cada um faz do seu jeito. Cada um faz a sua família do seu jeito. Cada um tem o seu estilo de família. Mas eu quero centrar, pontuar a nossa discussão em relação à violência, justamente nessa questão dos limites que tem que ser dados na família, na educação, que os responsáveis, pais ou responsáveis, têm que dar para essa criança. Certo? Então, quando a gente fala assim, essa criança não tem limites, ninguém se confunde com isso, todo mundo sabe o que é que isso quer dizer, né? Essa criança não tem limites, é uma criança que chateia, ela berra, ela bate o pé quando ela é contrariada,
bate a cabeça no chão, é uma criança... Bate nos irmãozinhos. Massacra os irmãozinhos, quer dizer, puxa o cabelo do outro, do coleguinha na escola. É uma criança que ela não tem limites. Ela não tem limites. E esses limites, eles têm que ser dados pelos responsáveis, pelos pais, né? Se os pais não derem esses limites, a polícia vai ter que agir. A sociedade vai ter que ser acionada, né? Como no caso desse garotinho aí, que jogou a latinha de cheia de areia no... Auxiliar. No Bandeirinha. No bandeirinha, você vê que é uma coisa que é inadmissível, né? Quer dizer, se ele tivesse tido uma educação familiar apropriada, adequada, jamais, assim, ele teria feito isso. Esses limites, eles são transmitidos na família, no seio da família, mas mesmo quando esses limites eles são transmitidos ali, há uma série de confusões. Quando vai se passar esses limites para a criança? Se a gente fala de criança pequena, né, a gente tem o seguinte, a vida da criança pequena é extremamente limitada. Não pode, né, porque ela explora o mundo sensorialmente, ou seja, pelo tato, pela boca. Então a criança, ela não pode pegar em tudo, porque pode levar choque. Ela não pode pegar na tomada, porque pode levar choque. Ela não pode pegar objetos pequenos, porque ela pode engolir. Ela não pode tocar nisso, porque é quente, tocar naquilo, porque é gelado. Quer dizer, ela é cheia de... Tem que ter limites que dê aquela segurança para ela. Mas aí... é uma criança que ela tem que ser obrigatoriamente cercada por muitos nãos. Onde é que está a confusão? A confusão está que esses nãos, normalmente os pais, eles não diferenciam para a própria criança o não. Os adultos é não generalizado, tipo, a criança vai pegar na tomada, não. Numa faca, por exemplo? Se ela for pegar numa faca, não. Se ela for pegar no sorvete na hora da mesa, não. Quer dizer, existe uma diferença entre a criança pegar numa tomada elétrica e um choque e ela pegar na salada, pegar com a mão na salada na mesa. Ela comer com a mão ou fazer algum tipo de coisa assim na mesa. Então, a ideia é diferenciar os tipos de não. Por quê? Há coisas nessa idade que ela ainda não pode fazer porque ela corre o risco. Mas quando ela tiver um pouquinho mais de idade, ela vai poder fazer. Por exemplo, ela não pode, com 2 anos, 3, 4 anos, ela não pode brincar na calçada. Ela tem, com 3, 4 anos, ela não pode estar na calçada. Mas com 8 anos, principalmente numa cidade interior, ainda é possível, né? Ainda é possível. Então ela pode ficar na calçada brincando com um coleguinha. Tá com 7 anos, ela pode ficar um pouco na calçada. Então, diferenciar para a criança pequena aquelas coisas que nunca pode, para aquelas coisas que você ainda não pode, mas ano que vem você vai poder, porque você já vai estar em idade, já vai ter uma certa maturidade para você fazer isso. Por que isso? Porque existe essa coisa do isso não pode. A criança até às vezes pergunta para alguns pais. Eu espero que não seja o caso do nosso ouvinte. Mas a criança diz: mãe, por que não pode? Não pode por que não? Por quê? Por que não? Ponto. Entende? É necessário que seja dito, mesmo para a criança pequena, por que não pode? Não pode nunca, né? Por exemplo, bater no pai, bater na mãe. Você já viu essa cena em algum lugar? Sim. Já vi. Bater uma criancinha pequena, pá, taca a mão na cara da mãe. Né? Isso não pode nunca. Porque são princípios. Né? Agredir os coleguinhas não pode nunca, porque não é uma forma correta de se expressar. Né?
palavrões, uma criança um adolescente que fala palavrão, isso não pode nunca, né? Essa questão de uma pessoa que fica aos berros num restaurante. Outro dia eu estava jantando num restaurante aqui, a gente estava jantando num restaurante muito bom aqui de Arapiraca, e fechado, um lugar fechado, e chegou uma mãe muito bonita e tal, com a filha adolescente e o filhinho. Essa criança berrava no restaurante, mas aos berros, ao ponto que eu fiquei com dor de cabeça, porque infelizmente eles sentaram do lado da minha mesa. Mas assim, uma falta e a criança totalmente se expressando, e a mãe muito paciente. Quer dizer, isso é uma coisa que não pode, porque isso é uma questão de cidadania. Então é de pequeno que a gente vai ensinando certas coisas. Tem coisas que não pode. Particularmente nesse caso, o que fazer? No caso do criancinha, restaurante? Numa situação dessas, uma criança de 4 anos, a mãe chegar e dizer: querido, fala baixo, a gente está num lugar público, fala baixo. Dá o comando. Uma criança eu imaginei que fosse menor, porque uma criança de 4 anos já entende. Sim, já entende. E se for uma criança pequena, ela pode colocar no colo e tal, porque tem que haver o respeito com o outro, né? Então, isso não pode... tem que ser colocado princípios em relação aos valores familiares e também valores sociais. Quer dizer, você está num restaurante, uma criança de 4, 5 anos, aos berros, gritando, desesperada, mas assim, com muita gritaria e chorando porque queria isso, porque queria aquilo. Quer dizer, tem que haver uma educação em casa. Porque mesmo na mesa da casa, a gente colocou aqui hoje, vai ser galinha e frango e salada. Eu quero feijão. Não tem feijão. Hoje só tem galinha e salada. É isso que você vai comer. Começar a ensinar as crianças os limites, você come o que está na mesa. O que deu para colocar na mesa. Por qualquer motivo, mas começar a dar esses limites. Se ela sabe isso em casa, com certeza ela não vai chegar num restaurante incomodando as outras pessoas que estão ali. Então, são esses valores, essas coisas dos limites, que hoje também está muito relativizado, porque o psicologismo, né, tem prejudicado, de certa forma, que a criança ela tem que fazer tudo. Não, a criança não pode fazer tudo. Tem que ter limites, tem que ter regras, né? Porque se você coloca limites, você protege a criança e você forma um cidadão. Se você não coloca limites, você está, de certa forma, incitando a violência. Porque um jovem desse que fez isso no estádio, é óbvio que ele não teve limites, que ele não teve regras, e que ele foi criado dessa forma, assim, qualquer nota, de qualquer maneira. Aí ele vai ser um problema para a sociedade, né? Então, o que a gente tem que colocar, que eu quero que o ouvinte entenda, é o seguinte: a importância de você colocar limites, dar os limites, ensinar a criança que existem limites na relação dele com você mesmo, pai ou mãe, e o outro, até para que a criança ela se proteja, ela esteja protegida, né? Então é essencial essa diferenciação. Você ainda não pode fazer isso, você ainda não pode nadar sozinho na piscina, porque você é criança. Então tem que estar com uma babá, tem que estar com um adulto. Quando você tiver 15 anos e você quiser nadar na piscina, tudo bem, você pode nadar. Mas enquanto você é criança, tem que ter um adulto. Ainda não pode. Com relação a essa coisa mas outras coisas, não vai poder nunca. Não vai poder nunca bater na mãe. Não vai poder nunca estar falando palavrão. Não vai poder nunca jogar o que tem na mão porque tá com raiva. Tá na hora da mesa, então tá com raiva, pega um prato e joga na cabeça do irmão. Isso não pode fazer nunca. Então esses limites, eles têm que ser colocados desde pequeno.
Lembrando, né, Rocha, que os pais, eles têm que insistir com isso com a criança, têm que insistir orientando, porque a criança, ela demora um pouco a desenvolver esses hábitos, vamos dizer, bons, né, de civilidade. A gente nasce, se não tiver educação, uns animaizinhos, né? Então, a educação, a civilidade é que vai moldando a pessoa. Então, a criança, ela entende, você explica, ó, você ainda não pode fazer isso, ou você nunca vai poder fazer isso, mas os instintos, os impulsos naturais levam ela a fazer isso. Então, os pais têm que estar insistindo, sempre que ela fizer alguma coisa que não deve, olha, meu filho, não pode, você ainda não pode fazer assim, mas daqui a 2 anos você vai poder, você não pode sair sozinho, porque você ainda é muito jovenzinho, mas quando você tiver tal idade, você vai poder. Você não pode namorar agora, porque você é muito criança ainda, mas com tal idade, segundo o que a família acorde, você vai poder fazer. Quer dizer, colocar fazer essa diferenciação, né? Do que ainda um dia vai poder, ou seja, ainda não pode, do que nunca pode e do que tem que fazer com cuidado. São coisas perigosas que, ó, isso você pode fazer, mas você tem que ter muito cuidado para você não se machucar, ou para você não machucar o outro, ou para você não prejudicar a sua família. Enfim, esse tipo de coisa tem que ser, o não, ele tem que ser muito bem claro. Não pode dizer para a criança, o pai apressado, pai, me deixa fazer isso. Não, por quê? E a criança pergunta, toda criança pergunta, por que não pode? Porque ele quer saber. Isso é uma questão de respeito à criança. Aí, isso é super comum. Não pode porque não pode. Ou, não pode porque eu não quero. Então, isso vai gerando na criança, poxa, meu pai não me respeita. Minha mãe não me respeita. Tu sabe o que é que vai acontecer? Daqui a 30 anos, 40, esse mesmo tratamento que o pai deu para o filho, ele vai receber de volta. Sem dúvida nenhuma. E, implacavelmente, quando há essa coisa do desrespeito dentro de casa, a sociedade também sofre. A sociedade também vai ser bombardeada. Isso a gente falando de crianças pequenas, né? Essa coisa de estar facilitando o autodomínio da criança. Então, se a gente vai falar, se fala muito de violência, tal, causas muito macro, mas eu entendo, Rocha, que a coisa ela pode ser solucionada e muitas vezes está nas nossas mãos, como pais, como pai, mãe, como educador na escola. As famílias têm delegado a escola, a igreja, a educação dos seus filhos. E os pais têm se, um pouco até pelo próprio ritmo de vida, ficado até sem saber, porque inclusive, como eu falei, tem esse psicologismo que é tudo pode, né, tal. Então, que fica aquela confusão. Com os filhos adolescentes, a dinâmica é a mesma, com alguns detalhes. Por exemplo, não basta proibir. Isso não basta dizer, ó, você não vai beber. Você não vai pegar o carro e beber, por exemplo. Você tem que explicar. Você tem que chegar junto e explicar. Olha, você não pode fazer isso. Porque essa sua atitude envolve, né, riscos. Ela acarreta riscos. Riscos para você. Risco para o outro. Isso pode trazer problema para nossa casa. Então, explicar, não se cansar de explicar, insistir, mas bater na tecla várias vezes, sempre que o problema se apresentar.
Ótimo. Quer dizer, não basta dizer sim ou não. Tem que haver uma explicação. Sim é fácil, né, Rocha? Porque o sim, ele não tá tudo bem, já pode. A questão é o não. Mas a questão toda é você diferenciar as proibições transitórias, né? O que é por enquanto, daquelas definitivas, nunca vai poder fazer isso. Porque a gente tem que tutelar os adolescentes. Nós somos responsáveis, né, por esses adolescentes. Então, é essencial que haja essa tutela, essa proteção. E uma outra coisa também importante é essa coisa de expor o adolescente à tentação, né? Por exemplo, lá fora ele já está muito exposto à tentação. O tempo todo ele está sendo requisitado para fazer coisa errada. Porque faz parte dessa idade transgredir mesmo. O adolescente ele quer testar. Ele quer testar os pais, ele testa ele mesmo. Então, faz parte dessa fase transgredir, fazer coisa errada, ver, sabe, testar, ver como é que faz e tal. Então, é interessante que os pais poupem os filhos de transgredir em casa. Por exemplo, eles já estão tão expostos lá fora, essas coisas, que não custa nada você... Por que deixar o cartão de crédito assim de bobeira? Por que deixar a chave do carro fácil? Né? Medicamentos é uma coisa perigosa hoje, porque a gente viu sexta passada que o maior abuso de drogas hoje são as drogas lícitas. Então, por que aquela mãe que toma Rivotril, Alcadil e outros Dils e Pans deixar de assim fácil, né, a medicação, bebida, esse tipo de coisa? Então não vamos estar facilitando, expondo esse adolescente à tentação, né, se eles já são tão tentados lá fora, né? E finalmente checar periodicamente as informações que ele está passando, por exemplo, coisas que, para onde vai, confirmar se ele está indo mesmo para aquele lugar, com quem vai. Isso é essencial, faz parte do papel dos pais de proteger, de cuidar e de serem aqueles que vão imprimir o caráter naquele adolescente, naquele jovem. Ok. Apresentamos então o Tocando a Vida. Na próxima sexta-feira, novamente, a doutora Renê estará conosco para falar certamente de um outro tema que interessa a sociedade. Até sexta. Até sexta, Rocha. Obrigada a todos, obrigada aos ouvintes. E para dizer, é fundamental essa questão da diferenciação dos nãos, porque senão o adolescente ele não vai saber nunca como é próprio do adolescente, do jovem transgredir. Ele nunca vai saber se incendiar um mendigo, por exemplo, pode ser uma simples transgressão, do mesmo jeito que fumar um cigarro escondido. Então a gente tem que mostrar os graus de gravidade das situações para que eles comecem a aprenderem a fazer esse tipo de diferenciação. Um beijo grande, até sexta, se Deus quiser. Até lá.